Fala galera, paz! Nós estamos aqui em mais um episódio, tá? Do podcast Vertical. Nós estamos aqui com um pastor que na nossa cidade aqui é uma referência. Eu vou deixar ele ficar bem à vontade para se apresentar. Pode ficar à vontade para se apresentar, pastor. E aí galera, é um prazer participar com vocês aqui. Eu estou muito feliz de participar do podcast. Tenho acompanhado, tenho visto o alcance que tem tido esse instrumento. Quero parabenizar pela iniciativa. Obrigado, Eu me chamo Bruno, sou pastor da comunidade evangélica Cenáculo há 8 anos. Já prego o evangelho há 22 anos. Sou autor de 3 livros. Tenho vários DVDs também de pregação gravado. Fiquei bastante tempo do meu ministério de pastor, são 13 anos, 22 anos como pregador. Grande parte desse tempo do meu ministério eu passei como itinerante, rodando vários lugares aí, pregando a palavra do Senhor, levando a mensagem do reino. E eu espero poder contribuir aí com um tema que vai poder edificar a audiência do podcast, e eu espero mesmo que as pessoas possam ser edificadas através do nosso bate-papo aqui. Cara, a gente já quer agradecer, entendeu? A sua presença aqui. A gente se sente honrado de ter o senhor aqui. Pastor, vamos lá. Por que o tema ingratidão? Bom, eu tenho como pastor, durante muito tempo da minha caminhada cristã, já são 25 anos, agora em 2023 faz 25 anos que eu me converti ao evangelho. Eu aprendi que ninguém é obrigado a fazer nada para ninguém. Você não é obrigado a fazer nada por mim. Mas uma vez que você faz algo por mim, coloca sobre mim uma obrigação de ser grato por aquilo que você fez. A graça é o favor não merecido. A definição de graça é isso, favor imerecido. Então, quando eu estendo a mão, quando eu te ajudo, quando eu faço algo por você sem esperar nada em troca, eu estou fazendo algo que é um mandamento. Porém, isso coloca sobre você uma responsabilidade. Qual? De ser grato por aquilo que foi feito. E eu tenho percebido ao longo da minha caminhada, esse tempo que eu já passo pregando o evangelho, são mais de 10 anos na itinerância, né? E agora 8 anos na frente de uma igreja, eu tenho percebido que as pessoas que mais me feriram na minha caminhada, as pessoas que mais me machucaram na minha caminhada, as pessoas que mais me fizeram sangrar, que mais me entristeceram, foi exatamente as pessoas pela qual eu mais fiz, pela qual eu mais estendi a mão, sabe? E eu vejo isso na história de Cristo. Cristo, ele ajuda pessoas, ele cura enfermos, ele ressuscita mortos, ele faz uma grande obra, um grande mover totalmente diferente de tudo que era típico dos líderes religiosos do seu tempo. E no final, o que ele recebe? Crucifiquem esse cara e soltem a Barrabás. Ali foi literalmente uma demonstração na história de como o ser humano pode ser ingrato num nível, cara, que é surreal. Então, eu tenho falado muito desse tema porque eu tenho tentado nas minhas pregações, ao desenvolver o meu ministério, eu tenho tentado mudar a mentalidade dos cristãos. Por quê? Porque as pessoas parece que elas têm uma ideia de que, se você foi usado para fazer algo por mim, quem fez por mim foi Deus. Então eu preciso ser grato a Deus, mas eu não sou grato a quem Deus usou para trazer aquela bênção até a mim. Você entendeu? Então, não, eu já ouvi da boca de pessoas tipo assim, não, mas se não fosse você que tivesse feito isso por mim, outro faria. Por quê? Porque Deus já determinou que isso ia chegar para mim. E aí, mas isso não, se olhar por um outro lado, não é uma verdade? Porque, tipo assim, o favor, que no caso o senhor precisa, e que Deus já estabeleceu, de qualquer lado tem que vir. Sim. Independente da pessoa. Mas se não vier do senhor, tem que vir de alguém. Sim. Entende? Então, o senhor não concorda que essa pessoa que falou isso com o senhor, se não veio de mim, vai vir de outra pessoa. Isso aí não é algo divino? Então, depende do seu ponto de vista. O que acontece? É lindo você falar da história de Timóteo. Timóteo foi um excelente líder, foi um excelente servo de Deus. Mas quem seria Timóteo sem Paulo?
É importante frisar que antes de Timóteo ascender a posição que ascendeu, ele foi treinado por quase 15 anos por Paulo. É lindo você falar da história de Josué. Poxa, Josué foi um grande líder. Mas quem seria Josué sem Moisés? Ele foi treinado durante muito tempo por Moisés. É lindo você falar de Eliseu. Eliseu fez muitos milagres. Mas quem seria Eliseu sem Elias? Então, a verdade Deus ele vai fazer aquilo que ele já determinou para a tua vida, independente de através de quem. Porém, a palavra de Deus nos diz que aqueles que são usados por Deus para pregar o evangelho e para ensinar, eles têm que ser considerados pelo povo como dignos de dupla honra. Ou seja, para você considerar em grande estima aqueles que se dedicam a pregar o evangelho e a ensinar. Então, a bênção de Deus vai chegar para você de qualquer maneira, porque isso aí é algo que Deus estabeleceu para você. Mas se Deus me usou para fazer isso chegar, é digno da tua parte me honrar por ter sido instrumento de Deus para a tua vida. Então é nesse sentido. Não é porque Deus já estabeleceu o que vai acontecer para você que você tem que simplesmente menosprezar quem foi um instrumento de Deus para trazer essa bênção. Então Deus vai fazer, mas Deus usa pessoas para desatar pessoas. Você que está nos assistindo, guarda isso para você não esquecer. Deus usa pessoas para desatar pessoas. É muito interessante quando você vê o relato de Jesus ressuscitando Lázaro. O texto ele fala o quê? Que Jesus chegou depois de 4 dias, certo? Ponto. Aí ele chega e fala assim, Lázaro, vem para fora. Lázaro vem. Como era o costume da época dos sepultamentos? Enfaixava o corpo e colocava um lenço na cara. Então, provavelmente, Lázaro sai todo pulando igual uma múmia. O relato bíblico diz que Jesus fala assim, Lázaro, vem para fora. Lázaro vem. Só que aí Jesus vira para os discípulos e fala assim, desatai-o e deixai-o ir. Ou seja, a obra de ressurreição, de chamamento, a parte divina quem faz é Jesus. Agora, quem desatou Lázaro foi os discípulos. Ali tem um segredo, tem uma chave. O quê? Deus vai fazer uma obra espiritual na tua vida. Agora, quem vai desatar a sua vida são pessoas. Porque a unção, ela abre a porta, mas quem mantém a porta aberta é o treinamento. E quem vai te dar o treinamento são pessoas. Pessoas que já estão na caminhada. Por isso a necessidade de Deus não falar diretamente com Josué, mas mandar Moisés treinar ele. Deus poderia falar assim, Moisés morreu, então Josué, agora eu e você, vai. Mas só que ele sabia que Josué precisaria de um treinamento. E o treinamento vai ser passado para a pessoa, para a sucessão, através daquele que está em vigência. Então Josué foi treinado por Moisés para saber como prosseguir dali em diante. Paulo treinou Timóteo para dar continuidade. Elias foi treinador de Eliseu para dar continuidade. Então, Deus faz a obra miraculosa. Deus faz o chamamento. A chamada quem te deu foi Deus. A unção que o pastor dá, eu te ordenei ao ministério pastoral. Não é eu que estou te escolhendo, Deus que te escolheu. Eu só estou sendo instrumento para fazer o reconhecimento, a legitimação dessa unção. Você não pode pegar uma garrafa de óleo e jogar na cabeça e falar assim, eu me unja pastor. Você precisa da igreja, você precisa de um pastor, você precisa de gente que reconheça o seu chamado. Mas quem deu o chamado? Deus. Mas quem reconheceu? Pessoas. Por quê? Porque pessoas desatam pessoas. Uau, maneiro. Ó, e qual que é o sentimento? O senhor falou que a maioria das pessoas que te feriu, a maioria das pessoas que te complicou de alguma maneira, foi pessoas que o senhor mais ajudou. E qual que foi o sentimento e a posição que o senhor tomou após essa ingratidão? Impotência. Impotência. Por isso que eu separei um texto aqui de 1 Coríntios, no capítulo 9, a partir do versículo 10, diz assim, versículo 9, pois está escrito na lei de Moisés, não amordace o boi enquanto ele estiver debulhando cereal. Por acaso é com bois que Deus está preocupado? Preste atenção nos detalhes. Versículo 10. Não, certamente é por nossa causa que ele diz isso. Sim, isso foi escrito ao nosso favor. Agora olha aqui o detalhe. Porque o lavrador, quando ara, e o debulhador, quando debulha, deve fazê-lo na esperança de participar da colheita. Então, em outra versão está escrito assim, aquele que semeia, ele deve semear na esperança de ser participante da colheita. Ou seja, eu acredito,
tá? Pela Bíblia, que qualquer investimento que eu faço em um discípulo é uma semeadura. Então, quando eu pego uma pessoa que chegou na igreja com a vida destruída, sabe? Casamento arrebentado, talvez na droga, no vício, sabe? Possesso por demônios, eu vou lá e faço um trabalho com aquela pessoa. Deus usa pessoas para desatar pessoas. Vamos caminhar sobre essa revelação. Deus usa pessoas para desatar pessoas. Então, quando eu pego uma pessoa e começo um processo de desatamento na vida dessa pessoa, eu vou investindo. Porque qual é o papel do pastor? Qual é o papel do líder? O líder é diferente de chefe. O líder, ele te ajuda a descobrir o seu potencial e investe nesse potencial para você se desatar e ser uma força que vai me ajudar na caminhada. Então, quando eu começo a investir em você, você chegou todo machucado, eu vou lá, trabalho com você, cuido de você, oro por você, te ensino, prego a palavra, trago você para o meu convívio, começo a trabalhar a sua mentalidade, te ensinar a palavra até você ficar pronto para dar prosseguimento a algo que foi um chamamento que Deus te deu. E isso, no meu ponto de vista, na minha ótica, é uma semeadura. E o texto está dizendo que aquele que semeia deve semear na esperança de ser participante da colheita. Ou seja, a partir do momento que eu pego o terremoto, que não era terremoto, virou terremoto depois na presença de Deus. Aí eu pego o terreno e começo a trabalhar, começo a investir, começo a plantar. Aí o terreno começa agora, poxa, a se sentir, caramba, eu sei fazer esse negócio aí. Poxa, eu sei pregar, eu posso ser usado por Deus por isso aqui e coisa e tal. Só que o terreno não tinha nada disso. Ele tem agora por quê? Porque o Bruno desatou isso nele. Então você tem que ser grato por isso. Não é que você está me devendo favor, mas eu tenho que colher algo através da semeadura que eu fiz na sua vida. Então como que eu colho? Eu colho a partir do momento que eu estou precisando de ajuda no ministério. Então eu investi em você, por quê? Porque através do seu crescimento, através do seu desenvolvimento, através de você estar desatado, você vai me ajudar a fazer aquilo que Deus colocou para me fazer. Quando o Jetro, sogro de Moisés, chega para Moisés e fala assim, Moisés, você está fazendo um trabalho, cara, que é muito pesado, você está ficando o dia inteiro dentro da tenda atendendo as pessoas. Levanta gente capaz dentro do povo para te ajudar. E aí a Bíblia diz que Moisés vai lá e escolhe 70 pessoas. Desses 70 pessoas, a Bíblia diz, volta a dizer, se atente aos detalhes. A Bíblia diz que da unção do Espírito que estava sobre Moisés, Deus não deu uma porção de Espírito para cada pessoa. Deus pegou do Espírito que estava em Moisés e colocou sobre aqueles homens. Por quê? Porque pessoas desatam pessoas. Então Deus pegou, não deu uma unção especial e diferente para cada um. Deus pegou da unção que estava no líder e compartilhou. E aqueles líderes tinham uma responsabilidade. O quê? Assuntos de menor gravidade, eles pegavam e desenrolavam sem o conhecimento de Moisés, não tinha necessidade. Agora, os assuntos de maior gravidade tinham que ser trago para Moisés resolver. Então, Moisés fez um investimento naquelas pessoas. Moisés foi lá e desatou aquelas pessoas. E qual foi a forma de colher? Moisés ficou mais descansado. Porque ele não precisava mais carregar tudo nas costas. É isso aí que eu ia te perguntar. O senhor está falando sobre gratidão, ingratidão, mas quando o senhor fala assim, a pessoa tem que ser grato ao que a gente fez, o que a pessoa tem que fazer? Simplesmente chegar e te agradecer? Pô, pastor, muito obrigado pela unção, agora eu vou tocar meu barco. O que é essa gratidão? No caso, a pessoa espera. Por exemplo, o senhor desatou, pessoas desatam pessoas. O senhor desatou algo no meu ministério. O que o senhor espera de mim como gratidão? Que você me ajude na minha missão. E se porventura eu não ajudar? Aí é ingratidão. Por quê? Porque a partir do momento que você foi desatado, não é tudo reino. Então, você tem um ministério, eu te ajudei, eu te desatei. Mas no caso, o senhor não fala de ministério. Porque, por exemplo, o senhor desatou, a gente é do mesmo ministério, aí o senhor falou assim, olha, a gente vai abrir uma igreja em lugar tal. Ordenou ali a pastor, eu fui. Aí, aí o senhor, eu sei fazer isso aí, pô. Eu consigo pregar, consigo desenrolar, vou desenrolar o meu barco. Eu chego no senhor, o senhor falou assim, não, que me ajude na missão. Qual missão? No mesmo ministério? Ou eu não posso sair, porque se eu sair é ingratidão? Não nesse aspecto. Eu acredito no seguinte, a gente não faz discípulos para nós. A visão tem que ser para o reino. Então, eu desato pessoas para o reino.
Então, a partir do momento, eu sou pastor da comunidade Cenáculo. Aí eu falo assim, poxa, conheci o Terremoto, ungi ele a pastor e falo assim, varão, eu quero abrir uma congregação lá em São Paulo. E eu acho que você tem o perfil para esse ministério, eu quero te enviar. Eu, como pastor presidente da igreja, na sede, eu vou te dar todo o suporte para você abrir aquela congregação lá. Aí você chega lá, eu falo assim, vá lá e vamos fazer aquele trabalho de espia. Dá uma espiada na terra lá, procura uma loja de um tamanho bacana e me fala como é que tá os valores lá. Aí você chega e fala para mim assim, pastor, achei uma loja aqui, o aluguel tá R$4.000 e o espaço tá um espaço bacana, tem aqui 500 metros quadrados, 400 metros quadrados, é um galpão bacana, precisa de umas reformas, eu acho que aqui dá pra gente fazer um centro populoso, a gente vai ter um alcance bacana aqui. Qual é o papel da sede? O papel da sede é te dar suporte lá. Eu vou até lá, vamos fazer a reforma necessária, eu vou colocar cadeiras, som, vou colocar tudo que precisa para ser uma igreja. Vou te comprar um púlpito, colocar ali o gasofilaço, as cadeiras, a bateria, tudo, vou colocar ali e você vai começar a trabalhar naquele lugar, ok? Então, qual que é a sua gratidão a esse ministério? Poxa, eu sei pregar, eu sei fazer, mas eu tenho alguém que me colocou nessa missão. Eu tenho alguém que me honrou, eu tenho alguém que acreditou em mim. E como que eu vou colher frutos através disso? Agora a comunidade Cenáculo não é mais uma. Agora a comunidade Cenáculo está expandindo, alargando as tendas. Agora eu tenho uma congregação em São Paulo. Eu tenho um pastor lá que é da minha confiança. Aí depois que a igreja lá começa a crescer, porque eu investi, porque eu acreditei em você, você um belo dia liga para mim e fala assim, aí pastor, tô baixando a placa, Deus colocou no meu coração aqui, que eu vou colocar aqui comunidade evangélica, Terremoto, e aí pego tudo que a igreja investiu, colocou lá para você e simplesmente vira as costas pro ministério que te projetou. Isso é ingratidão, isso é sujo. Porque se você quer fazer, então você chega e fala assim, pastor, eu tô sentindo o desejo no meu coração de seguir minha rota, eu quero abrir um ministério, Deus tá queimando isso no meu coração. Varão, eu não faço discípulo para a comunidade Cenáculo, eu não faço discípulos para o pastor Bruno, eu faço discípulo para o reino. Eu vou virar para você e falar assim, varão, você tá abençoado. E se eu virar para você e falar assim, vou fazer o seguinte, cara, pode ficar com tudo que tá aí, eu quero investir no teu ministério. Eu quero te abençoar, cara. Eu acredito em você. Se você não quer caminhar debaixo da liderança da comunidade evangélica Cenáculo, cara, nós somos um reino. Vai lá e mete a cara aí e ganha essa cidade para Jesus. Eu posso fazer. Mas eu posso virar para você e falar assim, não, você tá abençoado, mas o que tá lá é patrimônio da igreja. Não te dá o direito de, só porque você tá à frente daquele trabalho, achar que aquilo tudo ali pertence a você e você simplesmente baixa a placa, bota a outra e acabou. Isso tá acontecendo demais. E isso sim é ingratidão. Isso sim é ingratidão. Eu não posso, só sobre o argumento de que Deus me chamou para fazer algo, eu simplesmente começo a atrair pessoas que foram usadas por Deus para me lançar nesse algo. Consegue entender? Eu acredito que é por esse caminho aí. Olha só, nesse mesmo caminho que o senhor está falando aí, tem umas perguntas aqui. Sim. Que a gente fez uma enquete. A primeira pergunta é a seguinte: devo continuar me relacionando com pessoas ingratas? Olha, é um assunto é a pergunta bem tensa. Por quê? Porque a Bíblia diz que a gente tem que perdoar. Perdão é algo que é um mandamento. Perdoar, não só 7 vezes, mas 70 vezes 7. Então, mas tipo assim, perdoar. Mas tu precisa se relacionar? Então, eu não posso Não tem aquele lance de, você pra lá, eu aqui, vida que segue. Mas perdoei. Então, eu acredito que tem pessoas que você tem que amar de longe. Eu acredito que tem pessoas que tem que amar de longe, que você não precisa literalmente estar caminhando perto. Por quê? Porque você já me deu provas de que você não me valoriza, de que você não valoriza o meu amor, que você não valoriza a minha presença, a minha companhia. Então, baseado nisso, eu não vou desejar mal para você, mas eu te libero para você seguir seu caminho sem mim. Sabe? Eu não vou ficar aqui torcendo para você quebrar a cara, eu não vou ficar aqui torcendo para dar tudo errado para você. Só que eu simplesmente te libero
em todos os aspectos. E eu te libero, inclusive, emocionalmente, para que eu não sofra com a tua partida. Então, você quer ir? Não quer mais a minha presença? Não quer mais caminhar comigo? Cara, eu não queria que isso acontecesse, mas já que é isso que você quer, eu te libero. Você vai seguir sua vida e eu vou continuar fazendo aquilo que eu fui chamado para fazer. Eu acredito nisso. Eu acho que quando eu começo a nutrir ódio, raiva, desejo de que dá tudo errado, aí eu tô entrando numa rota que a Bíblia diz para mim não fazer. Agora, eu não preciso necessariamente continuar caminhando com alguém que já deu demonstrações que não me valoriza, que não quer estar perto de mim e que vai seguir a rota da traição sempre que tiver oportunidade. O senhor é do berço evangélico? Não. Me converti aos 17 Conta anos. pra gente um pouquinho da sua história. Então, eu me converti com 17 para 18 anos. Tive uma vida pregressa um tanto quanto desabonadora. Eu acho que, né, todo mundo que não conhece a Cristo acaba gerando e nutrindo costumes que desagradam a Deus. Então eu tive contato com drogas, eu tive contato com coisas que desagradam a Deus. Mas graças a Deus, com 17 para 18 anos, eu conheci o Evangelho. Eu jogava bola com os meninos da igreja, embora não sendo. Através do futebol eu fui alcançado, que eu comecei a ir jogando bola e eu via como é que era a convivência, como é que era a maneira que os meninos se comportavam. Mas nunca me interessei de ir para a igreja. E aconteceu uma situação que eu fui a primeira vez e ali eu aceitei a Jesus e vai fazer 25 anos que eu tô nessa caminhada aí. 25 anos? Benção. Olha só, vou te fazer uma outra pergunta. Visando que pecamos pela natureza caída, o pecar é ingratidão ao sacrifício? Faz a pergunta de novo. Vamos lá. Visando que pecamos pela natureza caída, Sim. O pecar é ingratidão ao sacrifício? O pecar é ingratidão ao sacrifício, mas o sacrifício de Cristo? Sim. Bom, a nossa natureza vai sempre nos fazer inclinar para o mal. Em Gênesis capítulo 6, versículo 5, diz que Deus olhou do céu para a terra e viu que todos os intentos do coração do homem se inclinam para a maldade. Por isso que ele se arrependeu de ter feito um homem, foi onde ele idealizou a ideia da limpeza, de mandar o dilúvio. O pecado, ele é uma quebra de princípio. O pecado, ele é um burlar das regras. Deus, como criador, estabeleceu a regra. O cara que criou o futebol, foi ele que estabeleceu que vão ser 11 jogadores de cada lado, sendo que dos 11 jogadores, um pode colocar a mão na bola. Por quê? Porque o cara que criou que estabeleceu. O resto só pode tocar na bola com os pés. Quem cria, estabelece a regra. Então, Deus estabeleceu regras para que a gente possa conviver de uma maneira saudável, para que a gente possa se desenvolver de uma maneira saudável. E pecado, então, é um quebrar da regra. A ingratidão, ela todas as vezes que eu escolho, por exemplo, satisfazer os meus desejos, isso se configura uma ingratidão contra Deus. Porque Deus estabeleceu uma regra para o meu bem-estar. Uma vez que... Por que Deus, por exemplo, ele tem problema no sexo? Não, o sexo é uma bênção. Para ser desfrutada como a bênção do casamento. Então a regra que Deus estabeleceu não tem problema você fazer sexo, desde que você seja casado, desde que não haja promiscuidade, desde que você não se relacione com vários parceiros. Então você quer fazer sexo? Se casa. Se dedica para aquele relacionamento. Mas aí, se a pessoa fizer antes, a pessoa é ingrata. É uma forma de ingratidão, porque é pecado. E pecado é uma forma de também estabelecer um processo de ingratidão a Deus. Olha só. A moça, uma pessoa, colocou assim: às vezes acho que sou ingrata por não agradecer as inúmeras maravilhas de Deus por mim. Não foi uma pergunta. Ela afirmou. Isso também na teoria, é uma ingratidão eu não expressar? Bom, o que é a graça? A graça é favor imerecido. Eu conheço uma história, eu já usei ela várias vezes em pregações, de um jovem que tinha uma vida muito, muito, sabe, devassa, e ele era marginal mesmo na sociedade, né? Marginal é aquele que vive à margem. Não cumpria regras, ele era um cara que vivia quebrando as regras, né? Quebrando as leis. E ele foi preso e condenado à morte. E na cadeia, o delegado da cidade
segundo, né, nessa ilustração, ele vai lá e se fantasia de sacerdote, coloca aquela indumentária sacerdotal, pega uma Bíblia e pega uma graça, né, uma liberação para ele. É uma forma, é um induto, eu acho que a palavra, não sei se a palavra é induto, quando você vai lá, uma pessoa que estava condenada e você vai lá, o presidente pode fazer isso, ele vai lá e, por exemplo, ele pode soltar a pessoa, acabar com aquela condenação. Se não for, depois a gente corrige, aí alguém bota no comentário. O que acontece? O fato é que o delegado se fantasiou de sacerdote, colocou aquela carta de perdão dentro da Bíblia e foi até na cadeia, porque ele falou assim, olha, como a gente está na nossa festividade da cidade, enfim, era uma data comemorativa e eles tinham o costume de liberar alguém que estava condenado à morte, né, dar esse indulto. E aí ele chega até na cadeia e o menino não gostava do evangelho, não gostava, e aí ele começa a falar, olha, dentro esse livro, ele tem salvação para você, esse livro tem perdão para a tua vida. Mas não estava falando especificamente da Bíblia, porque dentro da Bíblia estava a carta que estava liberando ele, né? Perdoando ele, liberando ele da sentença, revogando a sentença de morte. E ele começou então a proferir palavras de baixo calão e a xingar, falando, não quero saber de nada, eu não quero saber desse livro, eu não acredito nesse livro, eu não acredito em você, eu não acredito na religião, enfim. Virou as costas, o delegado virou as costas e foi embora. O carcereiro, depois que o delegado foi embora, chegou nele e falou, cara, como que você é louco, cara? Esse cara é o delegado da cidade. E ele estava aqui para te liberar, cara, com a revogação da sua sentença, cara. E você recusou, você é louco, cara. Agora você vai morrer, ele vai dar essa revogação para outro preso, porque você recusou. Bom, o outro dia era o dia da execução da sentença. E ele ia ser enforcado em praça pública e nas últimas palavras dele, ele pediu para dar um recado para as pessoas que estavam ali. E ele diz assim, olha, eu vou morrer daqui a alguns instantes, porque eu cometi vários crimes, eu cometi vários quebrar das leis e das regras, mas eu quero deixar um recado para vocês que estão aqui me assistindo, sobretudo para vocês que são jovens que estão aqui me assistindo. Hoje, eu vou morrer não por causa dos crimes que eu cometi, mas por causa do perdão que eu recusei. Ele falou assim, eu vou morrer não por causa dos crimes que eu cometi, mas por causa do perdão que eu recusei. Então, quando Deus ele libera algo sobre a minha vida, porque o salário do pecado é a morte. A alma que pecar, essa morrerá. A Bíblia fala sobre isso. E o que nos livra, então, dessa sentença de morte? A graça. Pura e simplesmente, a graça e a misericórdia de Deus. Bom, ele vai lá e me libera da morte, da condenação eterna e estabelece regras para que eu possa, então, ir desenvolvendo minha vida até eu poder estar com ele pela eternidade. Toda vez que eu quebro a regra no decorrer desse desenvolvimento da minha espiritualidade, desse meu crescimento humano, eu estou cometendo um ato de gratidão contra Deus. Eu estou dizendo para ele assim, olha, você me indultou, você me perdoou, mas eu não aceito o seu perdão, eu não preciso da sua graça, eu não preciso do teu perdão, eu consigo me virar sozinho. E isso, para Deus, é um ato, sim, de ofensa baseado e motivado pela ingratidão. Aí, no caso, quando a pessoa se revolta, entre assim contra Deus, no caso, a última forma é a sentença. Sim, porque na verdade, a maioria das vezes as pessoas não se revoltam contra Deus. A maioria das vezes e contra pessoas. A pessoa se chateou, por exemplo, vou falar do ambiente evangélico, a pessoa se chateou com o pastor. E sai da igreja. E aí ela sai da igreja e começa a fazer tudo aquilo que Deus condena. Ué, se você não tá bem na comunidade cenáculo, sai e vai para outra. Vai para outra igreja. Mas também sabendo que aonde tem pessoa tem problema. Com certeza. O problema só muda. Com certeza, só muda de endereço. Só muda de endereço. Só muda de endereço e de intensidade. Vai ter problema em todos os lugares. Porém, chega momentos que não dá mais para caminhar junto. Não tem problema, você vai lá, vai se desligar daquela igreja, mas você continua fazendo parte do corpo. Você não está se desligando do corpo. O que está acontecendo hoje é que as pessoas estão se revoltando com igrejas e estão se desligando do corpo. Elas estão se revoltando com pastores e com homens que são falhos e estão desferindo a sua revolta contra Deus.
Então, eu tava antes de eu conhecer Jesus, eu usava droga, eu fazia um monte de coisa errada, vivia fazendo na prática de tudo aquilo que a Bíblia condena. Aí eu fui pra igreja. O pastor Terrê me desapontou. Aí, ao invés de eu pegar e sair e ir para outra igreja, eu pego e volto à prática antiga. Ou seja, eu começo a cometer ingratidão contra Deus por algo que ele não fez. Eu começo a fazer Deus pagar por aquilo que ele não fez. Ele me salvou, ele me indultou, ele me perdoou, ele me liberou da condenação eterna. Mas aí eu vou lá e me chateei com o pastor, e aí eu vou lá e viro as costas para Deus, porque você vai continuar vivendo a sua vida. Se eu não quiser mais caminhar na sua igreja, na igreja que você pastoreia, você vai continuar pastoreando. Outras pessoas vão chegar. E aí eu vou estar lá voltando na prática de algo que Jesus morreu para me livrar, eu vou estar fazendo aquilo tudo de novo, desferindo contra ele a ingratidão que, na verdade, eu não estou te atingindo em nada. Eu só estou fazendo ele pagar por algo que ele não cometeu. Compreende? Cara, e tudo isso que tu falou só me via na cabeça a passagem do filho pródigo. Exatamente. Exatamente o que ele fez. Saiu da casa do pai e fez o que ele podia fazer com aquilo que ele tinha. Depois da oração é a seguinte: eu levantar-me-ei, terei com meu pai, direi: pai, pequei contra o Senhor e perante o céu. Mas não foi o céu que desapontou ele. Foi ele que se desapontou dentro da casa do pai. E ele cometeu algo muito grave para aquela época, né? Porque quando a herança só podia ser dada depois da morte. Depois da morte. Então, quando ele, na verdade... Não só naquela época, né? Mas até hoje. O testamento ele só tem validade quando o testador morre. A Bíblia diz que o testamento só tem validade depois que o testador morreu, né? Por isso que o Novo Testamento não começa no nascimento de Cristo. O Novo Testamento começa na morte. O Novo Testamento começa no Tetelestai. Tudo que está relacionado a Jesus ainda vivo é Antigo Testamento. Por isso que ele pagou imposto. Olha! Porque imposto está remetendo ao Antigo Testamento. Ele tinha que fazer aquilo ali. Qual era a Bíblia que Jesus usava? O Antigo Testamento, os escritos dos profetas. O Novo Testamento estava sendo protagonizado por Jesus e pelos discípulos. Então, aonde começa o Novo Testamento? Quando ele diz na cruz: está consumado, tetelestai. Aí ali começa a nova aliança. Ali há a troca de dispensação da lei para a graça. Então, enquanto Jesus está vivo, tudo que está relacionado a Jesus vivo é Antigo Testamento. O Novo Testamento começa depois que Jesus ressuscita, depois que ele diz na cruz: está consumado. Pegou? Então, por quê? Porque ele, como testador, morreu, ressuscitou, mas a morte legitima o testamento. Então, no Tetelestai, ele diz: está consumado. Então, o que está consumado? A antiga aliança. O meu trabalho está cumprido. Agora é um novo tempo, é uma nova era, uma nova graça. Então, por que a gente fala, então, que o Novo Testamento ali é Mateus, Marcos, Lucas e João? Sim, porque... A partir dali. Porque Mateus, ele fala do nascimento, mas ele também fala da morte. Ele fala do nascimento, fala de Jesus do nascimento até os 12 anos, depois ele some no cenário histórico, reaparece aos 30 e começa o seu ministério de 30 a 33 e meio, onde ele morre e ressuscita. Então a Bíblia precisa ter esse pano histórico. A Bíblia precisa mostrar qual é o acontecimento que antecede a ascensão ministerial de Cristo. Só que ali é dado como Novo Testamento porque está no Evangelho de Mateus. Mas no Evangelho de Mateus é que a transição acontece. Se bem que o primeiro evangelho foi o de Marcos, né? No Evangelho de Marcos que a transição acontece. Então, quando Jesus morre e ele fala: está consumado, ali há a transição da lei para a dispensação da graça. Olha só, qual que é o perigo de eu não perdoar uma pessoa ingrata? Bom, alguém já disse que quando você perdoa alguém, você não está perdoando a pessoa porque a pessoa merece perdão, mas você está perdoando porque você merece ter paz. Quando eu não te perdoo, gera-se dentro de mim uma coisa que eu chamo de raiz de amargura. A raiz de amargura, ela te destrói, ela te corrói. Alguém já disse que quando eu não perdoo,
a não liberação de perdão é semelhante ao pegar um copo de veneno e tomar esperando que você morra. Quando eu não te perdoo, o maior prejudicado sou eu. Por que eu te libero perdão? Porque eu recebi perdão de Deus. Então o que eu sou? Por que eu te amo? Porque eu fui amado por Deus. Então eu não sou abençoado quando eu recebo algo de Deus. Eu sou abençoado quando eu compartilho. Se eu tenho sede, ganhei um copo d'água, matei a minha sede, eu não me tornei abençoado por isso. Eu me tornei um dessedentado. Quando que eu me torno abençoado? É a partir do momento que eu estava morrendo de sede, eu dei um gole na água, me dessedentei, mas eu olho para o lado e falo assim, rapaz, tem um irmão meu que está com sede. E ele ainda não recebeu água, mas eu ainda tenho. Aí eu vou e te dou. A partir do momento que eu te dei, que eu te dessedentei, nesse momento eu me tornei abençoado. Não me tornei abençoado porque recebi. Me tornei abençoado porque compartilhei. Pegou? Essa é a tônica do evangelho. Então por que eu amo? Porque eu fui amado. Por que eu perdoo? Porque eu fui perdoado. Perdoo sem esperar nada em troca porque ele me perdoou sem esperar nada em troca. Eu estava perdido, eu estava condenado ao inferno. Não tinha salvação para mim. Mas ele resolveu mandar o filho dele morrer na cruz para me salvar. E uma vez que ele manda o filho dele na cruz para me salvar, sem receber nada em troca, sem garantia nenhuma. Fez só por amor. Não, e sabendo que um montão de gente iria rachar a cara, iria pecar. E ia ser ingrato. E aconteceu isso. Ele mandou Jesus para cumprir a missão de morrer pelos pecadores. E no final, pecadores foram lá e escolheram Barrabás. Então, todas as vezes hoje que eu peco, todas as vezes que eu escolho fazer aquilo que desagrada a Deus, eu estou declarando no reino espiritual que eu continuo escolhendo Barrabás. Eu continuo optando por aquele que não fez nada por mim. Então, por que eu tenho que perdoar? Por mais que machuque, cara. Por mais que doa, mano. Eu te falo, eu me emociono porque dói, cara. Machuca pra caramba você acreditar em pessoas, mano. Você investir. Qual é o sonho de qualquer pastor? Que a igreja cresça. Eu sei que Deus colocou uma palavra, me perdoa, tá, gente? É porque eu sou eu. Eu sei que Deus colocou uma palavra nos meus lábios. Eu sei que através dessa palavra eu posso alcançar vidas. Eu preciso de ajuda. Não dá para fazer sozinho. Por que a Bíblia diz que é melhor serem dois do que um? Porque terá melhor paga pelo seu trabalho. Se um caiu, o outro ajuda a levantar. O cordão de várias dobras é mais difícil. É isso aí. Então eu preciso de você, cara. Eu preciso do Léo, eu preciso do Varão. Eu preciso de pessoas. Moisés estava lá com a mão levantada, o exército de Israel estava prevalecendo. Só que tem uma hora que a mão de Moisés começou a cair, cara. O cara não aguenta. Sozinho não aguenta. O que aconteceu? É o momento que entrou Ur e Arão. O que Arão fez? O Moisés está com a mão levantada. A mão do cara tá cansando. Enquanto a mão dele tá levantada, o povo tá vencendo. Só que aí a mão do cara começou a cansar, porque o cara é humano. Aí o que Arão fez? Em vez de Arão chegar lá e falar assim, não, deixa a mão de Moisés cair, que aí eu assumo o lugar dele. Aí eu fico... Não, Arão falou assim, não. Se ele perder, eu perco também. Então, segurou a mão do lado, o Ur foi lá, segurou do outro lado e juntos a gente conseguiu a vitória. Então eu não consigo fazer sozinho, eu preciso de ajuda. Então qual é o sonho do pastor? O sonho do pastor é ter gente do seu lado para ajudar, porque eu quero alcançar mais pessoas. Hoje eu tenho uma igreja com 100 discípulos, mas eu quero ter uma igreja com 5.000. Pô, quem não quer? Eu quero ter uma igreja com 10.000. Por quê? Porque se eu tiver uma igreja com 10.000, eu consigo colocar em prática planos que eu tenho no meu coração. Por exemplo, eu tenho o sonho de ter um centro de reabilitação, de pegar um mendigo na rua e pegar esse cara, cortar, pega o cara, chego lá e tem lá o terremoto que corta cabelo. Vai lá e corta o cabelo do cara, faz umas tranças maneiras, dá uma dignidade pro cara. Aí tem o outro que vai lá e faz a barba do cara. Aí tem um dentista que vai lá e cuida do dente do cara. Tem um médico que dá uma assistência médica pro cara. Tem alguém que vai lá e ensina esse cara a soldar. Ensina esse cara a ler, ensina esse cara a escrever, ensina esse cara a mexer com madeira, ensina esse cara a mexer com confeitaria, dá uma dignidade para esse cara. Sabe o que vai acontecer? Depois de um ano, eu devolvo esse cara para a sociedade totalmente ressocializado. Só que para fazer isso eu preciso de dinheiro. E para ter esse dinheiro eu preciso de ajuda de pessoas, eu preciso de ter pessoas do meu lado. Então o que acontece qual é o sentimento da ingratidão? Ela gera frustração. Porque se eu invisto em você
Aí no momento que eu tô com a minha mão cansada, minha mão começa a cair, eu espero que o terremoto vai lá e segura a minha mão, o terremoto vira as costas e vai embora. Eu falo, não, vou seguir minha vida, se vira aí, meu irmão. Você tá entendendo? É esse que é o sentimento. O sentimento de frustração, que machuca, que rasga a alma da gente. Porque eu volto a dizer, como eu comecei lá no início da nossa conversa, ninguém é obrigado a fazer nada por ninguém. Mas uma vez que eu fiz algo por você, isso coloca sobre você a obrigação de ser grato, cara. Isso é nobre. Isso é nobre, isso é divino. Eu sou grato a Deus. Por quê? Se você sair da comunidade cenáculo e for para a Assembleia de Deus, for para presbiteriana, for para metodista, você vai continuar servindo a Deus? Vai. Mas por que não servir a Deus naquela comunidade que te descobriu, que te desatou, que investiu em você, que acreditou em você? Por que você vai fazer agora outros colherem algo que eu semeei? Eu também preciso de ajuda. Tem outros pastores que precisam de Ur e Arão lá. Mas eu também preciso de Ur e Arão aqui. Só que todas as vezes que eu descubro um Arão, que eu descubro um Ur, eu invisto nele, ele vira as costas para mim e vai segurar a mão de outro Moisés. Pegou? Isso frustra, cara. Isso cansa. Davi não conseguia vencer batalhas sozinhos. O que aconteceu com aquele povo? Quem era a força de Davi? Quem era o exército de Davi? A Bíblia diz que Davi, num dado momento da vida, estava lá dentro da caverna de Adulão, porque estava sendo perseguido há quase 10 anos por Saul, por inveja de Saul. Só porque as mulheres começaram a cantar, Saul matou milhares, Davi matou 10 milhares, enfim. Ele não pediu para ninguém cantar. Aquilo ali era um reconhecimento da unção que estava sobre a vida dele. Isso gerou inveja em Saul. Uma vez que gera inveja, Saul começa a perseguir o cara com um bope da época. O cara tinha que ficar de caverna em caverna. Aí esse cara vai parar na cidade dos inimigos, tem que se fingir de louco. A Bíblia diz que ele começa a esgravatar e a babar. Aí o cara falou, tá faltando louco aqui pra vocês trazerem mais um. Aí, resumo da história, ele vai parar em Adulão. Lá em Adulão, na caverna de Adulão, a Bíblia diz que Deus começou que começou a se juntar ali dentro da caverna junto com Davi, gente desgostosa, gente que era marginalizada, isso está no texto, gente que ninguém acreditava naquelas pessoas, e Davi aceitou o desafio de cuidar dessa gente, de discipular essa galera, ao ponto dessa galera se tornar força pessoal de Davi. Um belo dia, Davi falou assim, a cidade estava sitiada, Davi falou assim, rapaz, que saudade de tomar água dos poços que ficavam lá na entrada da cidade. Os caras saíram no meio da madrugada, entrou numa cidade sitiada pra pegar água pra ele, cara. Sabe o que é isso, Terremo? Gratidão, cara. Os caras podiam falar assim, tá com sede, meu irmão, arruma água pra tu aqui, mas eu não vou meter a cara no meio de um exército inimigo pra pegar água pra esse cara não, meu irmão. Você tá maluco, mas o sentimento que motivou os caras a fazerem isso foi gratidão. Os caras falaram assim, cara, esse cara acreditou em mim quando ninguém mais acreditava. Esse cara deu sentido pra minha vida. Esse cara me fez ter um propósito. Esse cara fez acreditar quando ninguém mais acreditava em mim, nem eu mesmo acreditava em mim. Esse cara acreditou em mim. Eu preciso fazer algo pra retribuir. Se esse cara tá com sede, eu vou fazer a água sair de pedra, mas eu vou dar água pra esse cara. Porque esse cara deu sentido pra minha vida. Mas sabe o que é hoje, pastor? É que esse é o sentimento da gratidão. Sim. Mas contrapartida, tem uma galera no meio que quando vê, por exemplo, o senhor fez, investiu, quando o senhor vê quando essa galera vê eu com o meu sentimento de gratidão pro senhor, eu sou bajulador. O sentimento da galera que tá de fora, que não sabe o que o senhor fez por mim, fala assim, ah lá, tá puxando o saco. Entendeu? Ah lá, tá querendo algo a mais. Entendeu? Então, por isso que muitas pessoas hoje não reconhecem isso e se priva de agradecer. Entende? Porque quando agradece, o comentário da sociedade é o seguinte: ah lá, tá procurando algo, tá querendo ser consagrado, tá querendo fazer alguma coisa, tá querendo algo a mais. No ministério, qualquer outra coisa. Então eu acho que também por isso que muitas pessoas hoje não conseguem se libertar ao ponto de chegar e falar assim, pastor, eu sou grato, tô contigo, vamos nessa e estamos dentro da missão. A verdade é que isso é um pensamento tóxico, né? Não, com certeza. Isso é um pensamento tóxico, isso é um pensamento anticristão, isso não é bíblico. Por quê? Porque imagina se Ur e Arão pensassem assim, eu não vou segurar a mão desse cara não, porque se eu segurar a mão, a galera vai olhar pra mim e vai falar assim, pô, esse cara tá querendo ser projetado, hein?
esse cara tá puxando o saco, esse cara tá bajulando. Não, cara, não é isso. O entendimento não pode ser esse. O nosso entendimento tem que ser o seguinte: eu vou mostrar para as pessoas que eu consigo ser grato por aquilo que foi feito por mim. Porque pessoas desatam pessoas. Esse cara me desatou. Eu sou grato a professores que eu tive na época do meu seminário, cara. Que foram pessoas que me desataram, que me fizeram ter uma nova visão sobre a Bíblia. Como que eu vou simplesmente pegar e virar as costas pra esses caras? Sabe? Como é que eu sou pastor e tem pastores aqui, eu tenho 13 anos de ministério pastoral. Eu tenho 25 anos que eu tô na igreja, que eu me converti. Tem pastores que são amigos meus que têm 33 anos de ministério. Eu vou fazer 25 anos de convertido. O cara tem 33 anos de ministério. Aí eu vou chegar e falar assim, não, sou pastor igual você. Uma vírgula, não sou, cara. Não sou. Eu sou pastor também, mas a experiência que ele tem eu não tenho ainda. Então eu tenho que fazer o quê? Na relação de humildade, falar com ele assim, cara, eu quero aprender contigo porque eu entendi que eu não preciso errar para aprender. Eu posso aprender com os teus erros, então me mostra o caminho, cara. Isso é nobre. Isso é nobre. E aí o cara me mostra o caminho e eu começo a cometer vários acertos na minha caminhada. Por quê? Porque o pastor me desatou. Porque o cara me deu o caminho. Então eu vou ser grato a você, cara. Hoje tá dando certo porque um dia você me mostrou o caminho. Eu vou te honrar onde eu for. Tá dando certo porque eu sou o bambambam? Tá dando certo porque eu descobri o segredo? Não, tá dando certo porque o terremoto me mostrou o caminho. Pastor, a gente vai concluir com aquele sentimento de que a gente queria levar isso aqui até. Mas, se Deus permitir, outra hora a gente vai sentar de novo aqui, entendeu? E a gente vai bater um papo legal como a gente trocou uma ideia bacana hoje. Com essa galera, pastor, que está nos assistindo, deixa um conselho. Qual o conselho que o senhor deixaria para essa galera? Bom, o conselho que eu deixo é que a ingratidão, ela é uma ambiência. Ela cria um ambiente, sabe, para manifestação do inimigo, de Satanás. Ela rasga, ela fere, ela quebra, ela destrói expectativas, ela sabe, neutraliza sonhos. Então, o meu conselho é: não se acostume com a ingratidão. Não se acostume. Por quê? Porque a ingratidão, ela tem o poder de nos corromper. E se eu me acostumar com o ambiente da ingratidão, com o passar do tempo eu vou passar a achar normal ser ingrato. Então o que eu faço? Eu preciso ter nojo da ingratidão. Eu preciso ter nojo do ambiente que ela gera. Porque uma vez que eu tenho nojo do ambiente da ingratidão, eu jamais vou aceitar a ideia, eu vou conceber a ideia de ser ingrato. E aí a gratidão vai passar a conduzir meus atos. Eu sou grato a Deus pelo um bom dia que alguém me dá, sabe? Eu sou grato a Deus porque eu estava com sede e alguém me deu um copo de água. E quando eu demonstro isso para a pessoa, eu acabo motivando essa pessoa a continuar fazendo atos de bondade. Por quê? Porque pessoas desatam pessoas. E existem várias maneiras de ser desatado. Eu posso ser desatado através de um conselho, eu posso ser desatado através de algo que você fez por mim, de uma ajuda, de um direcionamento. Eu estava desempregado e você trabalha numa firma já há muito tempo e você foi lá e conversou com o encarregado, com o gerente ou com o dono e agora eu recebi uma oportunidade de emprego. Cara, através de algo que você fez, que você não vai ganhar nada em troca. Você não vai ganhar nada em troca. Mas aí você vai lá e está me ajudando agora a colocar comida na minha mesa, a levar o sustento para minha filha. E eu entendo o seguinte: embora você tenha feito sem esperar nada em troca, qual é o sentimento que eu tenho que ter? Caramba, hoje eu tenho um emprego, hoje eu tô colocando comida na minha mesa porque, poxa, o cara, meu amigo, abriu essa porta para mim. Então, cara, crie hábitos, sabe, de ajudar ou de demonstrar sua gratidão. Por exemplo, um belo dia, no meu primeiro pagamento, eu chego para você e falo para você assim: cara, queria te levar lá em casa no domingo para você almoçar com a minha família, cara. Vambora. Por quê? Porque hoje eu tenho como colocar comida na minha mesa, cara. Graças a você, graças a Deus que usou você. Aí você chega lá na minha casa com a sua família para comer, aí eu vou lá dentro do meu quarto lá,
venho com um pacote pra você e falo assim, cara, não é muito não, cara, mas eu queria te demonstrar minha gratidão. Toma que eu comprei uma camisa pra você. Eu comprei um chinelo pra você. Cara, não é pra te pagar, não. É só pra te mostrar que, tipo assim, cara, eu tô feliz demais pelo que você fez por mim. Sabe? É demonstrar atitudes de gratidão, sabe? Eu vejo, e aqui eu vou encerrar a minha consideração, eu vejo muitas pessoas cobrando. Nós estamos num tempo de muitas cobranças. Né? E as pessoas falam assim, eu saí da igreja porque o pastor não me mandou uma mensagem. Quantas vezes você mandou mensagem pro seu pastor? Sabe? Poxa, eu fiquei doente e o cara não me estendeu a mão. Pô, o pastor também passou por momentos de dificuldade, você estendeu a mão para ele? Às vezes a pessoa me cobra tanta coisa e a pessoa nunca chegou para mim e falou assim, pastor, tá tudo bem com a Cecília? Que a minha filha chama Cecília. Tá precisando de alguma coisa? Esses dias, por exemplo, era de madrugada, eu fui parar lá no hospital da Unimed com a minha filha, que a minha filha estava queimando de febre. Queimando de febre, sabe? Eu não recebi uma ligação, não postei no grupo da igreja, não falei nada para ninguém. Mas se alguém tivesse o costume de mandar o pastor, aí, como é que tá as coisas? Tá tudo bem? Pô, não tá não, cara, eu tô aqui no hospital com a minha filha, ora aí, cara, porque às vezes você fica com a cabeça a milhão. A gente cobra muito do líder, a gente cobra muito do próximo, mas a Bíblia nos ensina algo. Tudo que vocês querem que os outros vos façam, façais vós também aos outros. Se você quer receber mensagem, mande mensagem. Se você quer que alguém te estenda a mão quando você estiver caído, estenda a mão para alguém que está caído. Se você quer que alguém compreenda um deslize, um vacilo, porque pode ser que um momento da minha caminhada eu te decepcione. E quando eu te decepcionar, por favor, cara, me perdoa. Quando eu te decepcionar, por favor, cara, entenda que eu sou ser humano. Eu decepcionei muita gente na minha caminhada, mas nenhuma das vezes foi por querer, cara. Sabe? Quando você erra tentando acertar, às vezes você falou com a pessoa, não era do jeito que a pessoa queria que você falasse, mas eu sou ser humano. Cada um tem um temperamento, sabe? E o que mais dói é ver pessoas virando as costas, pessoas que você construiu uma história. Pessoas que você desatou, e você sabe que desatou, e a pessoa sabe. Você sabe o que é que eu fiz por você. Ninguém precisa saber, mas você sabe. E aí, cara, você vai lá e vira as costas, sabe? Tipo, não entende o meu momento, não entende a minha falha. Você não entende que perfeito é só Deus, os seres humanos são falhos, sabe? E aí a pessoa vai lá, vira as costas, sabe? Corta uma amizade, corta um relacionamento, sabe? Pessoas que frequentavam a minha casa e que minha filha tinha verdadeira paixão pela pessoa, sabe? Hoje passa perto da gente e nem na cara da gente olha e você vê que a menina fica, sabe, com aquele... Tipo assim, porque é uma criança de 5 anos, cara, que não entende por que o Tito Herrera não tá vindo mais aqui. Por que o Tito Herrera não tá falando mais comigo? Porque tem gente ruim a esse ponto, cara. Sabe? Então, a gente precisa quebrar o ciclo da ingratidão. De tudo que eu falei aqui, gente, de tudo que eu falei aqui, eu falo mais uma vez, eu tô me emocionando. Eu peço pra vocês, vamos quebrar o ciclo da ingratidão, cara. Esse é o bizuzinho. Sabe? Vamos quebrar o ciclo da ingratidão, vamos demonstrar a nossa gratidão por aqueles que fazem algo por nós. Sabe? Vamos mostrar para as pessoas que vale a pena continuar acreditando em pessoas. Sabe? Que não tá nada perdido não, que a gente pode fazer o bem sem olhar a quem, mas é bom demais você receber um muito obrigado. É bom demais você ser surpreendido no meio da tarde e falar assim, cara, eu tô te mandando uma mensagem para dizer para você que eu tô aqui no meu horário de almoço. Eu sou grato a Deus pela sua vida porque eu tô no horário do almoço por causa de um emprego que eu consegui por tua causa. Valeu, mano. Brigadão mesmo. Eu não tenho palavra para te agradecer. Sabe, isso muda. O cara do outro lado vai talvez estar passando um dia terrível. Esse cara fala assim, caramba, velho. Eu sou alguém importante para alguém. Eu ajudei alguém. A minha vida tem sentido. Sabe? Eu me dedico a esses 25 anos que eu tô no evangelho a ajudar pessoas. E eu não faço por salário, eu não faço por status, eu faço porque eu entendi que eu recebi de Deus amor e que eu preciso passar esse amor para frente. Que Deus um dia acreditou em mim e me salvou quando eu estava dentro do banheiro da minha casa, sabe, tendo uma overdose. E Deus entrou lá dentro e me salvou. E aí ele acreditou em mim quando ninguém acreditava,
sabe? E eu entendi que eu posso acreditar em alguém e ajudar pessoas porque um dia eu recebi de graça isso dele. Então eu passo isso para frente. E o que eu espero em troca? Como eu li no texto, nos blocos anteriores, aquele que semeia, ele semeia na esperança de ser participante da colheita. Então o que eu quero? Eu quero crescer. Eu quero romper, eu quero ganhar essa cidade para Jesus, eu quero ganhar o meu estado para Jesus, eu quero ganhar a minha nação para Jesus. Eu vou fazer isso sozinho? Não, eu preciso de ajuda. E ajuda de quem? Principalmente das pessoas que eu desatei. Amém? Amém. Olha só, galera, a gente tá ficando por aqui, tá? Pastor, muito obrigado. Eu que agradeço. Tá, pelo senhor aceitar esse convite. Como que te encontro nas redes sociais? Bom, meu TikTok, a rede que eu mais uso é o TikTok e o Instagram. Instagram é Bruno Alves _pastor, tudo extenso. Bruno Alves _pastor. Isso aí é o meu Instagram. E meu TikTok é @PRBrunoAlves. @PRBrunoAlves. Eu tenho lá vários vídeos que eu publico quase que todos os dias, né? Videozinhos de 30 segundos. E a nossa igreja fica na Vila Muri, aqui em Volta Redonda. Eu sei que tem pessoas de vários lugares do país assistindo, mas para você que é aqui de Volta Redonda, fica o convite. Eu sou pastor da comunidade evangélica Cenáculo, no bairro de Vila Muri, Rua Mariana do Carmo Nogueira Reis, número 545, na Vila Muri. Os nossos cultos são às quintas-feiras, 19h30, domingo, 19h. Eu quero muito te receber lá para trazer uma palavra para nós lá. Eu tenho visto também seus vídeos de bisuzinho, tem edificado a minha vida. E eu tenho certeza que se a gente fizer uma parceria, sabe, baseada na mutualidade, na gratidão, quem vai ser abençoado e quem vai ganhar com isso tudo é a nossa cidade. Com certeza. Sabe? Não é a placa. Eu não milito em torno de uma placa. Eu milito em favor de um reino. Guarde isso no seu coração. Nós não militamos em torno de uma placa. Nós militamos em torno de um nome, o nome de Jesus. Em torno do reino que esse nome sustenta. Se a gente tiver isso na nossa mente, se a gente tiver essa visão, a gente vai fazer a diferença na nossa cidade, a gente vai ganhar essa nação e o Brasil vai ser sim um celeiro para o mundo de profetas, de homens e de mulheres de Deus. Eu profetizo em nome de Jesus que nós vamos deixar de ser chamado terra do samba, de terra da prostituição infantil, de terra, sabe, da zoeira, da droga, do tráfico. Nós vamos começar a ser reconhecido como uma terra de que tem um povo que quando ora Deus responde, sabe? Nós vamos começar a ser reconhecido como uma terra que estende a mão para o próximo, que entende que mais importante que revelar um juízo que condena é expressar um amor que transforma. O que as pessoas precisam é reconhecer o amor. O amor de Deus, ele quebra o pecado, ele destroça as amarras de Satanás. Eu não preciso mostrar para a pessoa que ela está em pecado, que aquele pecado vai conduzir ela para o inferno. Eu preciso mostrar para ela que a despeito do pecado dela, Deus a ama. E que se ela se relacionar com Deus, Deus vai perdoar o pecado dela e vai fazer ela viver uma nova vida. Acho que é isso, galera. Obrigado pela oportunidade, cara. Diante dessa galera que está nos assistindo, eu quero te agradecer, quero ser grato por ceder esse espaço. Eu quero profetizar que esse podcast vai alcançar muitas vidas. Eu quero profetizar que você vai continuar sendo um instrumento, cara, na mão de Deus e que Deus vai te usar muito, cara. Parabéns pela iniciativa, amém. Parabéns por tudo que você tem feito aí, que vai agregando valores ao reino de Deus. A gente fica por aqui. Que Deus te abençoe, no nome de Jesus.